Conflitos que parecem não ter fim, que dominam o noticiário por gerações. Eles dão uma sensação de que sempre existiram, né? Que são, tipo, parte da paisagem. Exato. Mas a análise que a gente tem em mãos hoje mostra uma coisa bem diferente. É uma proposta de voltar no tempo para um ponto de partida muito, mas muito específico do conflito israelo-palestino, a Primeira Guerra Mundial. Uhum. A nossa missão aqui é seguir o rastro de algumas decisões, de alguns documentos assinados em Londres, em Paris, para entender como eles acabaram desenhando um século de disputas. Exatamente. O ponto de partida que os materiais nos dão é o colapso de um império. O Império Otomano governou o Oriente Médio por 400 anos. 400 anos. É muito tempo. Era um sistema que tinha suas próprias regras, uma certa estabilidade. E quando ele se desintegra depois da guerra, deixa um vácuo de poder, assim, imenso. Certo. E a questão central que a gente vai explorar não é só o que preencheu esse vácuo, mas como. Porque a forma como isso aconteceu, com interesses de fora, acordos secretos e, principalmente, promessas conflitantes, foi o que plantou as sementes do que a gente vê até hoje. Ok, então, para entender como a gente chegou nessas promessas, acho que precisamos primeiro pintar o cenário. Como era essa região, a Palestina, antes de tudo isso? A imagem que temos hoje é de um lugar definido pelo conflito, mas não era assim, né? Não, de forma alguma. A Palestina, como uma entidade política separada, ela não existia. Era uma região com vários distritos administrativos dentro da chamada Síria Otomana. Ah, entendi. Judeus, cristãos e a maioria muçulmana conviviam lá há séculos. Claro, havia tensões, como em qualquer sociedade, mas era uma convivência funcional, sabe? Dentro de um sistema imperial maior. Certo. O ponto de virada, que o material sublinha bem, é a decisão do Império Otomano de entrar na Primeira Guerra. E eles entram do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Uma aposta que custou tudo. Custou o Império inteiro. Com a derrota em 1918, esse mundo de 400 anos simplesmente acabou, deixou de existir. As fronteiras sumiram, a autoridade ruiu e os exércitos britânicos que avançaram pela região se tornaram a nova potência. É nesse momento, nesse caos, que o tabuleiro é completamente redesenhado. E aí que a Grã-Bretanha entra em cena. E não como uma pacificadora, mas como um jogador com múltiplos interesses. O que os documentos mostram não é só diplomacia ruim. É quase uma tripla traição geopolítica, onde a mesma terra foi, na prática, prometida a 3 grupos diferentes ao mesmo tempo. Tripla traição é uma forma forte, mas é bem precisa para descrever o que aconteceu. Vamos olhar para essas promessas, porque cada uma é uma camada de complexidade. Vamos lá. A primeira, feita nas sombras, é o Acordo Sykes-Picot, de 1916. Enquanto a guerra ainda estava a todo vapor, um diplomata britânico, o Mark Sykes, e um francês, o François-Georges Picot, eles sentaram com um mapa e, literalmente com uma régua, dividiram o futuro espólio do Império Otomano. Nossa, isso me parece o auge da arrogância colonial. O material explica por que eles se sentiam no direito de fazer isso? Era uma coisa de civilizar a região? Ou era só tomada de poder mesmo? A análise aponta para uma mistura. Tinha aquela crença paternalista, sabe? De que as populações locais não estavam prontas para se governar. Aham. Mas, acima de tudo, era geopolítica pura. O Reino Unido queria proteger a rota para a Índia, a França queria manter a influência no Levante, e a Palestina, por sua importância, ficaria sob uma administração internacional, mas, na prática, dentro da esfera britânica. Era um redesenho do mundo para servir aos interesses europeus, ignorando totalmente quem vivia lá. Ok, essa é a primeira promessa, um acordo secreto para fatiar a região. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam conversando com os árabes. E a promessa era o oposto disso. Exatamente o oposto. Para vencer a guerra, os britânicos precisavam de aliados locais para sabotar os otomanos por dentro. Certo. Então eles procuraram os líderes árabes, como o Sharif Hussein de Meca, e incentivaram uma grande revolta árabe. A promessa, feita em cartas, era clara. Se vocês lutarem com a gente, nós vamos apoiar a criação de um grande Estado árabe, unificado e independente depois da guerra. E essa não foi uma revolta pequena, né? O que as fontes dizem sobre o impacto militar dela? Foi decisiva.
liderada por figuras como Emir Faisal e com a ajuda de britânicos como T.E. Lawrence, o famoso Lawrence da Arábia. Sim, claro. A revolta foi uma campanha militar em grande escala. Eles explodiram ferrovias, tomaram cidades importantes como Aqaba e Damasco. Eles foram cruciais para a vitória aliada no Oriente Médio. A promessa de independência não era um agrado, era o pagamento por um serviço militar. Espera um pouco. Então a situação é a seguinte. Em 1916, eles secretamente concordam em dividir a terra com a França. Quase ao mesmo tempo, eles publicamente prometem essa mesmíssima terra a um Estado árabe independente. Como que, menos de um ano depois, eles conseguem fazer uma terceira promessa completamente diferente para um terceiro grupo? Ninguém em Londres percebeu a contradição óbvia ou eles simplesmente não se importavam? A análise sugere que eles não só não se importavam, como viam isso como uma estratégia. Manter todas as opções na mesa, deixar todo mundo dependente deles. Entendi. E a terceira peça desse quebra-cabeça é talvez a mais famosa, a Declaração Balfour, de 1917. Foi uma carta formal do secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, para Lord Rothschild, um líder do movimento sionista. E o que essa carta dizia exatamente? Ela afirmava que o governo de Sua Majestade vê com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. A motivação era complexa, queriam apoio da diáspora judaica na guerra, tal, mas o que os documentos destacam é a linguagem. A linguagem é cuidadosamente escolhida e devastadora. Como assim? A carta continua dizendo que fica claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina. E essa frase, comunidades não judaicas existentes, Uau! é o ponto central. Pensa nisso. Eles estão se referindo ao mais de 90% da população, os árabes palestinos, como uma nota de rodapé na sua própria terra. Eles são reduzidos a comunidades existentes. Os direitos políticos deles nem são mencionados. É um apagamento num documento oficial. Então, quando a guerra termina e a poeira baixa, a Grã-Bretanha está no controle da Palestina, com 3 papéis no bolso, cada um prometendo um futuro radicalmente diferente para o mesmo lugar. Como eles tentaram conciliar o inconciliável? Eles não tentaram, eles simplesmente impuseram uma solução. A Liga das Nações, que era a precursora da ONU, formalizou o controle britânico através do que foi chamado de Mandato Britânico sobre a Palestina. Um mandato, isso não é uma colônia diferente? Isso. Na teoria, o mandato era para preparar a população local para a independência. Na prática, como a análise deixa claro, os britânicos escolheram qual das 3 promessas iriam priorizar. A Declaração Balfour. E como isso se manifestou no dia a dia? O que mudou para as pessoas que viviam lá? A mudança foi profunda e rápida. A administração do mandato abriu as portas para a imigração judaica em grande escala. Entre 1922 e 1935, a população judaica na Palestina saltou de uns 80 mil para quase 350 mil pessoas. Nossa, é um salto enorme. Alterou completamente a demografia. Ao mesmo tempo, organizações sionistas começaram a comprar grandes extensões de terra. E de quem eles compravam essas terras? Muitas vezes de grandes proprietários de terras que nem moravam lá. Viviam em Beirute, Damasco. O problema é que nessas terras viviam e trabalhavam famílias de agricultores palestinos, sabe? Por gerações. Como arrendatários, imagino. Exato. Com a venda, esses agricultores eram simplesmente despejados, perdendo o único meio de subsistência. Isso criou uma crise social e um ressentimento profundo. Eles viam sua terra e seu modo de vida desaparecendo com a proteção da potência britânica. E isso, imagino eu, não aconteceu pacificamente. O material fala de uma resistência árabe. Que forma essa resistência tomou? Começou com protestos políticos, mas rapidamente escalou para a violência. Já em 1929, tiveram grandes motins. Mas o ponto de ebulição mesmo, o divisor de águas que o material destaca, foi a Grande Revolta Árabe de 1936 a 1939. 3 anos? 3 anos. E não foi um motim, foi uma insurgência nacionalista em grande escala contra o domínio britânico e a imigração sionista.
e ela foi reprimida com uma brutalidade extrema pelos britânicos. Milhares de mortos, a liderança política palestina foi destruída. Então, a fórmula para o conflito que a análise apresenta estava em pleno andamento. Promessas quebradas, uma mudança demográfica forçada, desapropriação de terras e uma resistência violenta seguida por uma repressão brutal. A situação parecia insustentável. Completamente. A revolta de 36-39 deixou claro para os britânicos que o mandato era um fracasso. Eles tinham criado um conflito que não conseguiam mais controlar. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, exaustos com o Império em declínio, eles basicamente lavaram as mãos, entregaram um problema da Palestina para a recém-criada ONU. E a ONU surge com uma solução que de certa forma tenta agradar alguns, mas acaba cimentando a divisão de vez. A solução foi o Plano de Partilha de 1947. O plano propunha dividir a Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob controle internacional. O que o material ressalta é como essa divisão era controversa. Por quê? O Estado judeu receberia cerca de 56% do território, isso embora a população judaica na época fosse tipo 1/3 do total e possuísse menos de 7% da terra. Espera, 56% do território para 1/3 da população? Essa conta não fecha. Exato. E a proposta foi recebida de maneiras radicalmente diferentes. As lideranças sionistas, mesmo com ressalvas, aceitaram. Viram como um passo fundamental. E os árabes? As lideranças árabes e a população palestina rejeitaram veementemente. Viam aquilo como a legitimação internacional do que consideravam um projeto colonial em suas terras. Essa rejeição, o fim do mandato em 48 e a declaração de independência de Israel, tudo isso levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense. E essa guerra é o contexto do que os palestinos chamam de Nakba. Exato. Nakba significa catástrofe em árabe. Durante a guerra de 1948, mais de 700 mil palestinos, a maioria da população árabe daquela terra, fugiram ou foram expulsos de suas casas por forças israelenses. 700 mil. E nunca puderam retornar. Aldeias foram destruídas. A sociedade palestina que existia ali foi desmantelada. O que a análise nos mostra é que este evento trágico não surgiu do nada. Foi o resultado direto, quase inevitável da cadeia de eventos que começou 30 anos antes, nas salas de reuniões de Londres, com promessas feitas para vencer uma guerra, sem nenhuma consideração pelas consequências humanas. É impressionante ver a linha do tempo e como uma decisão leva a outra e a outra. A grande lição que se tira deste material é como decisões geopolíticas, tomadas em gabinetes a milhares de quilômetros de distância, podem plantar sementes de conflitos que duram gerações. As promessas conflitantes não foram só erros diplomáticos, sabe? Foram atos com consequências humanas profundas. O passado nunca está realmente no passado. Ele está presente nas manchetes de hoje. E isso me deixa pensando uma coisa, para a gente refletir. A nossa análise focou muito nas promessas feitas pelas potências europeias, nas motivações delas. Mas uma questão que fica no ar é como os diferentes grupos que receberam essas promessas, os líderes árabes da revolta, o movimento sionista na Europa, como eles interpretaram esses acordos na época. Como a percepção, a esperança e talvez até o desespero de cada um deles moldou as ações e reações nas décadas seguintes, intensificando essa colisão que, olhando para trás, parece que foi desenhada para acontecer desde o início.